Olá, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. As primeiras bem-aventuranças dizem respeito do relacionamento entre nós e Deus. Fala assim, bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque a pobreza de espírito é não ter nada, é se esvaziar. E depois ele diz assim, bem-aventurados os que choram. Jesus fala, choram, os que choram pelo seu pecado. Fala de um relacionamento nosso com Deus. Já bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, fala de um relacionamento nosso, não só com Deus, mas com o nosso próximo. Fala sobre essa mansidão. É um ensinamento de Jesus e que vai na contramão do que ensina o mundo. O mundo ensina que você deve se impor sobre as pessoas, deve fazer valer as suas opiniões. São admiradas pessoas que têm um temperamento forte, que são enérgicas. Você vê no teu ambiente de trabalho pessoas que querem passar por cima dos outros, obter vantagem. Isso tudo vai contra o que Jesus ensina sobre mansidão. Se nós pegarmos os exemplos bíblicos de mansidão, vamos lá, Abraão, um homem manso, mas não quer dizer com isso que ele era um covarde, não. Quando foi preciso, foi a guerra, venceu uma guerra, mas era um homem manso. Moisés é um homem manso, o homem mais manso que já houve, né, no Velho Testamento foi Moisés, um homem que ele desistiu de viver nos palácios de Faraó para viver o projeto de Deus, de trazer o povo para além do Egito, né? Nós temos Davi é um rei, um general de guerra, mas um homem manso, que soube respeitar a porção de Deus sobre a vida de Saul e soube aguardar o seu tempo. Um homem manso, havia mansidão nele, e se você poderíamos ter outros exemplos, Jeremias, mas no Novo Testamento, Estevão, um diácono da igreja primitiva, que foi apedrejado e cheio do Espírito Santo, ele foi manso, foi perdoando todos eles. Interessante no livro de Atos, capítulo 8, que você vê que o discurso dele, a pregação de Estevão, doía nos ouvidos daquelas pessoas rebeldes. Então, foi apedrejado. E ele olha e diz, vejo os céus abertos e vejo Jesus me esperando em pé. Então, um homem manso. Mas a característica e o principal exemplo de mansidão para nós é Jesus, que ensina sobre mansidão. E lá em Mateus, no capítulo 11, verso 28, ele diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então Jesus dá o exemplo e diz aqui, ó, aprenda comigo a mansidão. Eu sou manso, aprenderei de mim. Então Jesus, nosso maior exemplo, né? Mas ser manso não é uma qualidade natural das pessoas. Você pode dizer, puxa, mas eu tenho um colega, conheço uma pessoa assim, não, os caras tão fala mansa. Não, isso não é uma característica de mansidão bíblica. Essa mansidão bíblica é uma mansidão que você só tem como fruto do Espírito. Então, só pessoa que nasceu novamente do Espírito, pessoa cristã realmente, que nasceu novamente pelo Espírito Santo, é que pode ter essa característica de mansidão. E nós precisamos ter essas características, embora possam ser difíceis, nós precisamos, né? O manso é aquele que não exige seus direitos. Você não exige seus direitos, você se anula. Isso é ser manso, né? Não exige coisas para si mesmo, isso é um atributo da mansidão. O manso não é aquele que vive se defendendo, se justificando, ele aceita, ele não tem aquela comiseração, tem pena de si mesmo, né? As pessoas têm pena de si mesmo. Aquele que é manso, não, ele já venceu tudo isso.
Ser manso é estar disposto a ouvir, é ter um ouvido para os outros, é ouvir e aprender. Estar disposto a ouvir e aprender. Ser manso não é querer vingança. Você não busca vingança, porque Romanos 12, 19, Deus diz assim, a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então, ser manso é uma característica do Espírito, algo que vem do Espírito. Primeiro, você é pobre de Espírito, chora pelo seu pecado, então você entende a mansidão. E é isso que Jesus nos ensina nesse dia. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém.